Fala galera do Deu Bom Brasília, estamos começando mais um podcast Deu Bom Brasília. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente do que a gente faz, vai ser um podcast temático. Eu já tô comendo, né, pra manter a tradição, tô sempre comendo. Mas hoje vai ser uma coisa mais diferente, assim, a gente vai falar sobre um caso que chocou Brasília, que foi aquele caso da chacina, né, que aconteceu no DF. E eu trouxe duas feras aqui pra falar com a gente sobre esse caso, que nem eu tô entendendo direito, então acho que vai ser um serviço que a gente está fazendo aí, de explicar, né, direitinho o que vai ser. E eu trouxe aqui dois repórteres que estavam envolvidos em todo o caso, desde o começo, e que eles vão poder falar bem pra gente o que aconteceu, que é a Jéssica e o Maicon. A Jéssica que é da Record e o Maicon da SBT. Então a gente vai ter informações aí privilegiadas. Eles vão dar aí umas coisas aí que não saiu na mídia aí, que vai dar, só vai sair aqui, furo de reportagem. Exclusivo, já foi exclusivo aí. E vamos falar aqui com a galera. E antes de começar, então, vamos falar aqui do nosso patrocinador, né, que é a Café de Andrade, põe um VT aí. Café de Andrade, que fica no Sudoeste, fica lá no QMSW 6, Bloco G, loja 5052. Eles têm todo esse ambiente aí lindo para você tirar foto, agradável, uma comida de primeira, um croissant delicioso, que é esses aí que vocês estão vendo, um frappé de pistache, francesinha, tudo uma delícia, essa salada de fruta também, e fica lá no Sudoeste, galera. Café de Andrade, que é a nossa patrocinadora aqui, Master, um beijo para Paula aí, que está nos apoiando sempre, e também temos os nossos apoiadores, que é Rodac Comunicação Criativa, né? Que é a minha empresa de publicidade, serviço de publicidade, propaganda, marketing, fazer papelaria de empresa, post, arte, gráfica. Pode procurar lá, Agência Rodac, que estamos aí fazendo qualquer negócio. E também temos aqui o Estúdio Três Lados, que é esse estúdio bonitão que vocês estão vendo aí, ó. Essas câmeras de primeira, essa luz linda, maravilhosa aí que deixa a gente mais bonito, né? Até eu tava falando aqui, pô, como eu tô bonito aqui. Eu vou tirar uns print aqui, vou botar no meu perfil, ó. Caramba, nem parece eu. Parece um artista. Então é aí, Estúdio Três Lados, que fica aqui do lado do Brasília Shopping, tá? Eu esqueci, toda vez eu esqueço o nome Centro Empresarial Norte. Centro Empresarial Norte, exatamente. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer um podcast, gerar conteúdo de vídeo, só procurar aqui, Estúdio Três Lados, beleza? E pedir para vocês também seguirem, compartilharem, curtirem, tá? Manda lá no grupo de vocês, acompanhe, comente, que esse podcast vai ser bem legal. E é isso, vamos começar, né? Nosso podcast. Deixa eu comer isso aqui, que eu tô com isso aqui na mão, fazendo uma bolinha aqui. Antes de tudo, queria agradecer a vocês pela presença, obrigado por terem topado vir falar desse assunto, né? Que hoje vai ser nem um deu bom, né? Vai ser um deu ruim. Que o assunto hoje vai ser meio pesado, né? Mas eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso, esclarecer os fatos, né? E é que nem eu falei, eu tenho dúvida, ontem eu fui num evento, eu fui falar, eu vou gravar com o pessoal lá que vai falar sobre a chacina. A minha falou, nossa, eu não entendi nada desse caso. Então eu acho que vai ser bem legal falar sobre esse caso, tem muita gente também que tá com dúvida. E antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês. Vamos lá? Jéssica. Primeiras damas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, meu primeiro podcast. Tô bem animada e parabéns pelo estúdio também, tá lindíssimo. E também, né, sou telespectadora do podcast do Bom Brasília, bom demais. Então, meu nome é Jéssica, tenho 30 anos e sou repórter da Record TV Brasília, já tem 3 anos já. E focada na cobertura de jornalismo policial. Venho desde o início ali da minha carreira, 8 anos já, e comecei com jornalismo policial e continuo até hoje. É isso que você falou. Eu acho que eu nunca cobri o Maicon também, na apresentação dele ele fala. Um caso tão grandioso, com tantas pessoas, com tantos detalhes macabros, uma história realmente difícil de entender. Então, muita gente mandou mensagem, perguntando, pegava o Uber, às vezes as pessoas reconheciam, você é da Record, né? Tem como explicar essa chacina? Sim. Então, vai ser bem interessante. E também todo o nosso apoio também, né, para os familiares das vítimas e tal, Claro. todo o nosso respeito. Mas, realmente, é um caso
bem sinistro, né, Márcio? Foi um caso complicado até pra gente conseguir entender, para passar para quem tá em casa. Eu agradeço a oportunidade também, assim como a Jéssica, é meu primeiro podcast, Rodacta. Às vezes a gente fica meio nervoso, mas a gente vai bater um papo aqui. Não parece, a gente fala todo dia com quem tá em casa pela câmera e tudo, mas é uma situação diferente. A gente tá do outro lado agora. Mas para quem tá em casa entender, foi um caso que, assim, chegou pra gente com uma história e a cada dia que passava, que a gente ia acompanhando, ele ia tomando outro rumo. Até então, eu já tenho 5, 6 anos de carreira e o meu maior caso era justamente o caso Lázaro. Começou com a chacina de uma família também aqui no DF e se estendeu para Goiás, com a questão das chácaras, das casas invadidas, outras quase mortes, né, no meio desse caminho. Mas esse era o maior caso. E aqui, a gente nunca esperou que em Brasília, no centro da cidade praticamente, a gente viveria cenas como essa, da gente dia após dia, eu até deixei o calendário aberto para a gente conseguir entender o passo a passo quando a gente for contar a cronologia. Legal. Então eu expliquei pra gente como é que começou esse caso. Eu lembro que a primeira notícia que eu vi foi do carro, né? Encontraram um carro queimado com corpos carbonizados e foi aí que começou. Começou com o desaparecimento da Elisamar, que é uma dona de um salão de beleza aérea, infelizmente, na Asa Norte. Da Asa Norte. Isso, ela trabalhava na Asa Norte, o salão era dela. 306/307. Isso, e ela desapareceu com os 3 filhos pequenos, um casal de gêmeos, de 6 anos de idade, e um menino de 7 anos de idade. Aí a família dela registra um boletim de ocorrência, e aí começa a se divulgar, porque é uma mãe com 3 filhos pequenos que desapareceram. E assim, a informação que tinha era quinta-feira à noite. Ela sai do salão acompanhada dos filhos e dá carona para uma amiga. Isso. No meio desse caminho, ela deixa a amiga numa parada de ônibus e fala, tô indo encontrar meu marido na casa dos pais dele. No Itapuã. No Itapuã. E ela segue para lá. Ela chega até a confirmar para essa amiga que tinha chegado. E depois, ninguém mais tem notícias dela. Isso foi no dia 12 de janeiro que ela desaparece. Ela mandou mensagem, mas foi ela mesma que mandou a mensagem? Sim, ela conversou com essa amiga, ela deu carona para essa amiga até uma parada de ônibus e depois seguiu lá para a chácara, que é pro condomínio que fica lá no Paranoá. Isso. E no dia seguinte, a polícia encontra, não foi? Bem no dia seguinte, um carro carbonizado. Já foi seguido. Antes mesmo da família ter dado essa falta inteira. Porque até então, a Elisamar morava com o Tiago e os filhos, e apesar de ter outros 2 filhos maiores. A família vai dar falta em si da Elisamar quando ela não chega para atender uma cliente. Uma cliente, que aí a amiga e aí liga. a amiga liga. Foi no dia seguinte. No dia seguinte. Fala, pô, ela não chegou. Não chegou, ela nunca faltou ela trabalho. Nunca atrasa, então algo tá errado. Não deu satisfação, nada. E aí eles começam a tentar falar com a Elisamar e nada, e não conseguem. Tentam falar com o Tiago, também não conseguem. E aí, no fim do dia, chegam algumas mensagens do Tiago. Não sabe se ainda é certo se ele escreveu sobre a ameaça ou se já foi os próprios criminosos usando o celular dele. Mas dizendo, confirmando que ela tinha ido lá pra casa, que eles tinham discutido e ela tinha desaparecido, ele não sabia de mais nada. Que tinha ido embora com as crianças e que não tinha tido mais notícia. Entendi. E aí, no dia 13, a polícia confirma que foi encontrado um carro carbonizado, o carro da Elisamar, na região de Cristalina, que fica aqui em Goiás, né, na divisa, com 4 corpos dentro. Bate com as pessoas que estão desaparecidas. Com as pessoas que estão desaparecidas. Que era ela, os 2 filhos. Os 3 filhos. São 3 São filhos. São um casal de gêmeos de 6 e o maiorzinho de 7. E aí, é isso que o Michael disse. A gente tem essa informação primeiro, né? Um desaparecimento. Já é um desaparecimento. Então, todo mundo pensou feminicídio. Porque o marido tá mandando mensagem falando que não sabe. Ela vai encontrar... Até porque no início, é importante destacar, não chegou como marido. Isso. Chegou como ex-marido. E aí, querendo ou não, você já tem aquela visão de rapidamente associar. É um ex-conformado com o fim e que aconteceu. Cara, mas matou os filhos também, né? Sim. Aí fica meio estranha a história. Não, a história ainda piora alguns dias depois. Na segunda, tudo acontece praticamente no fim de semana. Na segunda-feira a gente chega para cobrir o caso e aí, por volta de umas 10 da manhã, eu acho, chega a informação de que no fim de semana foi encontrado um outro carro. E dessa vez, da família do pai do Tiago, que também estava desaparecida. Que aí surge o primeiro boletim, para a gente entender a cronologia, ali na quinta-feira, dia 12, a Elisamar some. Na sexta, dia 13, eles dão falta, registram um boletim. O carro é encontrado na manhã de sexta, já no meio da estrada ali. No fim de semana, provavelmente alguém passando informou a polícia. Tanto que no início a polícia não sabia quem eram aquelas pessoas. Depois, claro, consultando placa, essas coisas chegaram até a família, que cruzou com a ocorrência de desaparecimento. Só que nesse mesmo final de semana ali, 13 para 14,
aparece o carro, que é o carro da família do Marcos Antônio, aquele Siena, numa estrada dessa vez já em Unai, Minas Gerais, e a família já tinha registrado o desaparecimento de quem? Do Tiago, do Marcos Antônio, da Renata e da Gabriela. Quem é esse povo? Só para contextualizar, o Marcos Antônio é pai do Tiago, ou seja, sogro da Elisamar, a mulher dele, a Renata, mãe do Tiago, e a Gabriela, que é a irmã do Tiago, cunhada da Elisamar, filha de Marcos Antônio e da Renata, certo? Aí é encontrado esse carro na região de Unai. Então, na segunda-feira, a gente faz plantão na delegacia e as informações chegando. Isso é a informação que a gente tinha. Até o momento, são quantas pessoas desaparecidas? Porque até o momento não tinha chegado ainda os nomes da Cláudia e da Ana Beatriz, que a gente já explica quem são essas duas pessoas. Com 8 pessoas com 8 pessoas desaparecidas. Tudo da mesma família. Isso. Tudo da mesma família. Vocês já sabiam que era da mesma família. Sim, Já. tinha essa ligação. O que a gente não sabia era o seguinte: a gente teve primeiro a notícia do desaparecimento da Elisamar e das crianças, e depois Tiago, pai, mãe e irmã. Só que com o desenrolar da história, a gente descobre que eles tinham sido sequestrados antes, que eles já tinham desaparecido A história começa há um tempo atrás. no dia 28 de dezembro. Mas Caramba. isso. Aí melhor a gente chegar nessa cronologia depois. Que aí o... Vamos montando esse quebra-cabeça aí. Por isso que eu falei pra gente já pegar o calendário, que a gente vai Então, confundir. é isso que a gente tinha em mãos. Aí na terça-feira, a Maicon também estava na delegacia, começam a chegar os presos. Do nada, a gente tá lá fazendo cobertura, liga pro delegado, o delegado fala, olha, tô chegando com um preso. Chega o primeiro... Que dia que foi? Na Na terça-feira. terça-feira, vê o dia. Terça-feira da 17. Chega Certo. primeiro, dia 17, o Gideon, que é o mandante, o cabeça, com as mãos queimadas. Michael foi o primeiro que percebeu. Tá, A gente ao Você que vivo... viu? As queimaduras. Isso, aí ele falou assim, ó, a mão dele tá queimada. E isso tudo a gente ao vivo. Correria, loucura. Um passando na frente, Um passando do na outro frente ali, do outro. vai. Aí é aquilo mesmo. A gente precisa priorizar a imagem. Sim. Chegou o Gideon, uma hora depois chega o segundo preso, que é o Horácio. E a gente tenta falar com o microfone. E aí, qual a sua relação? O que você fez? Todo Calados. mundo calado, cabisbaixo. Isso. Tanto E que o Gideon passou alguns dias calado, né? Ele não ficou. falou no primeiro depoimento. Nessa Foi na hora, variação quando que chega ele os falou. caras, você já sente assim que... Já foi vou ele. pegar com a mão Gideon, sim, queimada. pela mão O queimada. Gideon queimada. pela mão queimada. Então, assim, no caso dele, a gente não tinha dúvida da participação. Isso, mas a gente não sabia Não quem sabia era, em qual ponto, até onde ele estava envolvido. qual relação que ele tinha com as vítimas, a gente não sabia de nada. A gente só sabia que tinha um preso envolvido. Chega o Horácio, aí beleza, acaba o nosso horário, as outras equipes rendem, mas nada acontece. Mas à noite é preso uma terceira pessoa, que é o Fabrício. Que é o Fabrício. E aí a polícia convoca uma coletiva de imprensa. Já para começar a explicar quem são essas Quem pessoas. são essas pessoas? Porque até então a gente tinha 2 presos pela tarde, um preso pela noite, a gente não sabia o envolvimento de ninguém. E aí Eles é eram justamente... suspeitos ainda. Sim, a Isso. polícia Eu já só... tava confirmado. Nessa situação, a gente tem fontes, alguns policiais acabam explicando pra gente, ó, foi preso por isso, confirma pra gente, até pra gente ter a confiança de passar pra quem tá em casa, porque a delegacia chega preso toda hora. Então a gente também não pode ficar simplesmente chegou preso, você Faz coloca nada, isso. no olho do furacão ali sem a pessoa ter nenhum envolvimento com aquele caso. E aí essas fontes já tinham indicado pra gente que eram presos por conta desse crime. E aí o delegado chama a coletiva, Convoca a imprensa convoca toda. a imprensa e diz o que o Horácio falou no depoimento, que é o que deixa essa história para um outro lado. No depoimento, Horácio vira para a polícia e fala o seguinte: Marco Antônio e Tiago encomendaram as mortes. Marco Antônio, inclusive, fugiu com uma amante e a filha que ele tem desse outro casamento, que é onde entra em cena Cláudia e Ana Beatriz, que também já estavam desaparecidas. E aí eles falam de uma venda de uma casa, que na verdade nem existe essa casa, que é aquela casa no valor de 400 mil reais, que seria da Renata. E que aí pai e filho se juntaram, decidiram matar a família toda, estavam cansados das esposas, vamos matar todo mundo e ficar com essa grana de 400 mil reais. Mas assim, matar todo mundo, inclusive filho, por conta desse dinheiro. E o Horácio até chega a dizer em depoimento, um dos presos, que o Tiago teria matado os próprios filhos. Um dos assim. filhos asfixiados, que ele teria ido Sim. até ali a estrada de Cristalina e participado realmente do momento da execução. Ele dá detalhes para a polícia de como tudo aconteceu, Rolou de onde que foi. o cinto, né? Isso, Uma ele dá alguns perseguição. detalhes, a questão do cinto e puxa. Só que com o desenrolar das investigações, a polícia, claro, ela recebe esse depoimento, avalia, mas precisa confrontar para saber se tudo aquilo está batendo. Só que até então, todo mundo recebe a notícia, é uma fonte oficial, é a polícia, foi o depoimento de um dos presos, e a gente começa a repercutir. A todo momento, a família não concorda com aquela tese.
para a família algo está errado, eles não têm envolvimento, eles também são vítimas. E poucos dias depois, justamente logo após a prisão do Fabrício mesmo, ele acaba contando sobre o cativeiro. E aí cai por terra essa possibilidade das vítimas estarem envolvidas. Porque até então, nesse dia da coletiva de imprensa, a gente não sabia, a identidade dos corpos ainda não tinha sido divulgada, mas a gente trabalhava com a possibilidade, claro, de já termos aí 6 pessoas mortas. A Elisamar, os filhos e a Renata e a Gabriela. E existe a possibilidade, sim. Renata e Gabriela são quem? Só para contextualizar. É mãe e filha. A mãe Renata... do Thiago. É a mãe do Thiago e a Gabriela é a filha. A filha do Marcos Antônio. Do Marcos Antônio, casado com a Renata. Exatamente. Tá. E aí a gente ainda tá com um ponto de interrogação. Tem que devagar, mas é bom você fazendo esse questionamento, perfeito. que na televisão a gente não tem quem questiona. Então a gente vai contando e não sabe onde tá a dúvida. Põe na tela aí o pessoal aí pra gente meio... É isso, mais fácil. Então a gente tem a Elisamar, foi a que desapareceu. Não foi primeiro, mas é o que a gente tem conhecimento. Isso. Some Elisamar, Rafael e Gabriel. Isso. Segura pra gente nessa daqui, por favor. E aí aparece justamente segura aí. Tá. Calma, tranquilo. Então aqui a gente tem a Elisamar, os três filhos ali, dela. o casal de gêmeos, que são os primeiros a serem encontrados. É o primeiro a ter o desaparecimento comunicado e são também os primeiros a serem encontrados. A Renata e a Gabriela são os 2 corpos encontrados em Unai, Minas Gerais. No carro carbonizado. No carro carbonizado. E no momento em que elas são encontradas, a imprensa ainda não tinha conhecimento. Mas Ana Beatriz e Cláudia também já estavam desaparecidas e um boletim de ocorrência já tinha sido registrado em outra delegacia, não na que a gente fazia plantão. Só que a gente só tem conhecimento da existência das duas por conta do depoimento de um dos presos, que é do Horácio, que fala que a Cláudia era amante do Marcos Antônio, só que a Cláudia, na verdade, é ex-mulher de Marcos Antônio. Só para vocês entenderem o status de relacionamento, que ficou um pouco confuso, o Marcos Antônio foi casado com a Renata, teve isso. Marcos Antônio, ali em cima do lado da Elisamar, foi casado com a Renata. Teve Tiago e Gabriela. Ele separou, ficou com a Cláudia, teve a Ana Beatriz. E, segundo informações, ele voltou, separou da Cláudia e voltou com a Renata. Só que todo mundo ali tinha convivência. Bom convívio. Tinha um convívio ali entre as famílias, então eles tinham esse relacionamento. A gente começa a cair por terra essa história do Horácio quando o Fabrício dá essa informação, o Fabrício, que é um dos presos, de que a função dele ali nesse crime, ele tinha sido contratado para cuidar do cativeiro. Até então a gente não sabia que existia um cativeiro. E existia um cativeiro na região de Planaltina, ali no Vale do Sol, ali na local perto do Vale bem do Amanhecer. estratégico, por sinal, às margens de uma rodovia, de uma estrada, digamos assim, bem movimentada, então não chamaria a atenção, por exemplo, barulho de entra e sai de carro. Até porque tem madeireira ali do lado, Faz muito barulho, barulho, então E também pelas saídas. Saída para Unai e saída para Cristalina. Ou seja, se ele não tivesse falado, ninguém ia descobrir. Ia demorar para descobrir. Ia ser mais né? difícil, com certeza. E aí ele revela o cativeiro, mas ele não revela um detalhe. Que lá no cativeiro tem uma das vítimas enterradas. A polícia, claro, em todo aquele trabalho, ele já tem um tirocínio, já tem uma visão, começa a desconfiar da área. Percebe um carro estacionado de uma forma diferente do que você normalmente simplesmente entraria e estacionava. Até aqui, vamos fazer como se aqui fosse a garagem, a cobertura fica aqui e o carro está atrás da cobertura. Ele não está nem na cobertura, nem totalmente de fora. Certo. Como se estivesse ali para esconder algo, tampando algo. E aí a polícia, então, chama ali o apoio do Corpo de Bombeiros com o cão farejador. Eles já chegaram a cavar a parte ali, mas ainda não tinham encontrado nada. E aí o cão chega e indica que tem algo ali. Vocês chegaram aí lá? Sim. Várias vezes a gente chegou a ficar lá perto, Jéssica chegou a entrar. Como é que é a energia lá? É pesada, né? Pesadíssimo. Pesadíssimo, assim, de voltar pra casa. É uma energia bem pesada, assim. A gente não é ruim falar essa palavra acostumado, mas a gente lida com coisas ruins o tempo todo. Sim. Mas esse caso, por ter criança, por ter família, realmente a energia é pesadíssima. E aí era esse lote ali em Planaltina. E aí é uma casa, e na parte da frente era o cativeiro ali, realmente com a casa mobiliada, e tinha colchão ali, tinha corda, tinha... Como é que é o nome daquele negócio que você enrola? Faixa, que você enrola a mão. E foi essa faixa, inclusive, que elas foram amordaçadas. Então, a polícia encontra o Marcos Antônio, mas ainda não confirmava que era o Marcos Antônio, porque ele foi esquartejado.
Era um corpo em estado avançado de decomposição. Em muitas partes, inclusive, sem cabeça, sem braços. Para quem está em casa entender, eles tiveram o cuidado de primeiro escavar uma parte bem mais profunda, depois na hora de enterrar eles ainda jogaram cal, e para quem está em casa entender o estado... decompor mais rápido. Mais rápido, isso. Para quem está em casa entender, a gente está falando do caso, o corpo foi encontrado na quarta-feira, dia 18, só que o Marco Antônio, a gente foi descobrir isso dias depois, já estava morto desde o dia 28 de dezembro. É isso que eu ia perguntar. Então a gente tem um lapso temporal aí bem extenso. Ele foi a primeira vítima, então? Foi, Sim, a primeira vítima. No momento em que o plano começa a ser executado, já é o primeiro erro. Na verdade, o crime estava sendo executado, estava sendo planejado há 3 meses. Eles alugam esse cativeiro em outubro. Pagam adiantado. Eles então já tinham alugado, já estavam planejando esse crime. Então, o corpo do Marcos Antônio é encontrado que dia? Dia 18. Dia 18. Quarta-feira. E depois, as notícias aí a gente destrinchando. Então, a polícia no mesmo dia confirma que aquele foi no mesmo dia, ou 24 horas depois. Não, foi cerca de... Foi no mesmo dia à noite. Foi no mesmo dia, é porque encontrou ali à tarde e já à noite confirmou. Isso. Porque era um corpo esquartejado, estava sem a cabeça, enfim. Estado avançado de decomposição. E mesmo assim, inclusive, o trabalho da perícia, daqui a pouco a gente fala, mas perfeito o trabalho da perícia, da Polícia Civil do Distrito Federal. Né, o Michael também. Perfeito trabalho, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E aí, encontrou o corpo. E aí depois, dias depois, não sei quantos dias depois, eu sou meio perdido em calendário, a polícia encontra 5 quilômetros ali do cativeiro uma cisterna, uma vala. E dentro dessa vala... A gente tem a foto aí também, não tem? Mais 3 corpos. Mais 3 corpos que eram, então, esses aí são os carros carbonizados. Esse era o cativeiro, isso. Do lado funcionou uma marmoraria. Bota lá no cativeiro. Isso aqui é o quê? É uma marmoraria. É uma empresa que funciona na marmoraria do lado. A gente perguntou, vocês não viram nada? Aí uma das pessoas da marmoraria falou, o som era muito alto, de música, mas a gente achava que não tinha nada diferente. Drogas e tudo, enquanto as vítimas estavam lá. Caramba. E eram 5 vítimas, né, que passaram esse tempo no cativeiro. Mãe e filha, Renata e Gabriela, Claudiana Beatriz e o Tiago também. E nesse cativeiro, a polícia encontrou senhas bancárias, cartões de crédito, os documentos da vítima. Então, eles realmente foram extorquidos. Eles apanharam, eles realmente sofreram tortura. Eles foram torturados. Foram torturados. E eles passaram tudo, tinha ali a senha de tudo. Então, assim... Eles que queriam matar todo mundo, eles mataram ali todo mundo pra ficar realmente com essa chácara. Matar todo mundo. Pois é, qual que era o objetivo desse plano? No depoimento que a gente tem... Mas esse dinheiro era de uma chácara, né? Era a chácara da família. Eles tinham muito dinheiro? Como é que era? Não. Era uma família trabalhadora, humilde, que tinha essa chácara. Por que essa chácara valia tanto? Que todo mundo, nossa, mas valia 2 milhões de reais. O Itapuã, localização. Tem uma área verde, tem cachoeira. Então, valia esse dinheiro. Sim. Então, aí a polícia fecha ali a história quando encontra esses outros 3 corpos que estavam faltando, da Cláudia, da Ana Beatriz e do Tiago, confirma o corpo de todo mundo, né? Porque, assim, Renata e Gabriela foram levados para o ML de Belo Horizonte, porque o corpo estava na região de Unai, confirma. Quando elas chegaram lá, ninguém sabia ainda do caso, né? Que estava ligado ao caso, ao corpo delas. Descobriram depois, porque assim, mesmo o carro estando totalmente queimado, você tem acesso à placa, chassi. E quando a polícia faz essa consulta, dá ali o confronto justamente com a ocorrência de desaparecimento do Marcos Antônio, que ele era o proprietário do carro. Sim. E aí começa a fazer as ligações. Né? Mesmo com o corpo em estado avançado de decomposição, a polícia técnico-científica consegue identificar que são 2 mulheres. Então, o Marco Antônio não está aqui. São 2 mulheres. Agora falta descobrir. Ele até então era suspeito ainda ou já estava dando como era suspeito? Era suspeito, né? A polícia trabalhava com essa linha de investigação. Mas sem momento algum tirar a possibilidade dele também ser vítima. Eram 2 linhas, como o delegado sempre deixava claro, a gente tem o depoimento que precisa ser confrontado. É um norte para a gente seguir? Mas a gente também precisa contrapor. Nem sempre dá para confiar, até porque na condição dali de suspeito ele pode mentir. Não existe uma lei que obrigue ele a falar a verdade. Sim. Então ele pode mentir para a polícia para ir atrapalhando. E aí agora a gente estava seguindo a cronologia. Tem um negócio que ele não pode gerar provas contra ele mesmo, né?
princípio. Assim, e o Horácio é o grande X9 dessa história, porque o Gideon ficou calado o tempo todo, o Fabrício deu algumas informações, e o Horácio, era o X9. Ele contou assim, contava pra polícia detalhes que eram verdadeiros de cronologia, de mortes, mas ele não revelava que, na verdade, o Gideon que era o mandante. Ele colocava ele mentia muito no meio ali também. Ele colocava o chefe, né? ele colocava nas costas do Marcos Antônio e do Thiago. Vocês falaram da cisterna lá, a gente passou a foto pra aí o que foi encontrado aí? Três corpos. Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. Essas 3 pessoas foram esfaqueadas. O esposo da Elisamar. Filho do Marcos Antônio. A Cláudia, a outra mulher do Marcos Antônio. A ex-mulher, né? Isso. E a outra filha, meia-irmã do Tiago, a Ana Beatriz, de 19 anos. Que era gamer, né? Isso. Ela era da torcida de CBLOL. Sim. Toda essa 19 terra que a anos. gente vê aqui, 19 misturada anos. com cal, ela foi usada justamente para esconder o corpo ali embaixo. Tanto que quando os cães do Corpo de Bombeiros chegam ali na região, eles têm dificuldade para identificar. Porque não é comum utilizar cal, por exemplo, nessa tentativa de esconder corpos. Tanto que o Corpo de Bombeiros levou parte dessa terra para treinar os cães agora para outras situações. Porque tanto no corpo do Marco Antônio, não passa o cheiro. Ele esconde o cheiro. Ele dificulta ali no processo de decomposição e também nessa questão do odor. Na verdade, acelera o estado, né? Isso, ele corrói um pouco, ele desidrata o corpo mais. Que a Ana Beatriz, pela localização até perguntei isso para os peritos, porque os corpos são rapidamente identificados, os 2 primeiros, da Cláudia e do Thiago, e fica faltando confirmar o da Ana Beatriz, que demorou cerca de 24 horas. E eu perguntei para a perita, por que demorou tanto? Ela morreu primeiro? Não, todos morreram ali no mesmo, não na mesma hora, era na mesma janela, mandaram fazer filas. São detalhes, assim, pesadíssimos. Como que a gente ficou chocado, assim, realmente com os detalhes. Todo mundo ali vendado, com as mãos amarradas, e cada um é esfaqueado e jogado dentro dessa vala. Foi aonde que foi o pescoço? No pescoço. Na parte aqui, assim, na frente, assim. Eu estava até conversando com o perito, são 2 termos que a gente confunde. Quando você fala degolado, é pela gola, por trás. Eles foram, agora eu esqueci o nome da palavra. Deglutinado. Acho que é alguma coisa assim. Vou pesquisar aqui, mas o deglutinado, se for essa palavra certa, é pela frente. Teve um que, se eu não me engano, foi pela parte de trás. Mas aí eu tirei essa dúvida com a perita. Por que demorou para identificar o corpo da Ana Beatriz? Demorou entre aspas, porque demorou 24 horas, muito rápido, comparado com outras perícias de outros estados do país. Ela explicou que cada corpo decompõe de uma forma diferente. Então, assim, o dela foi mais rápido. Então, por isso que houve essa demora para identificar o corpo dela. E só foi possível por conta do DNA. Eles já tinham ali o DNA do Marcos Antônio, então eles cruzaram as informações, confirmaram que o corpo era da Cláudia. Então, Cláudia era mãe de Ana Beatriz, confrontaram. Eita, fiquei nervosa. Isso, os DNAs. E aí comprovou que o corpo era da Ana Beatriz. Então, isso foi numa quinta. Numa sexta, o delegado Ricardo Viana, inclusive nosso abraço pro delegado Ricardo Viana. Trabalhou incansavelmente. Trabalhou, nosso parceiro. Incansável é uma palavra forte, mas ele trabalhou dioturnamente ali. Mestre, ele vai ter vindo, mas ele tá tão cansado que, né, não deu. Ele não dormia, assim, coitado. Não aguentava mais as nossas ligações perturbando ele de noite. A gente também não tinha hora pra ligar pra ele. Exatamente, assim. E a gente não descansava. Eu e o Marco, a gente conversava 24 horas por dia, não Qualquer exagero. informação que a gente tinha, um perguntava pro outro, você sabe isso aqui procede. Porque você chega em casa, você não vai descansar. Você precisa estar atualizado, porque no outro dia de manhã cedo, a gente tá lá ao vivo também para informar. E ele convoca essa coletiva de imprensa e passa essa cronologia pra gente, que é quando a gente descobre, né, Maico, que o primeiro a ser morto é realmente o Marcos Antônio. E aí entra um detalhe que a gente não sabia. As vítimas ali, grande parte, morreram sem saber que os mandantes eram, então, o Gideon e o Horácio. Lembrando que Gideon... amigos da família. Amigos da família. Amigos da família. Trabalhavam na chácara ali, então era de convívio da família. Caseiro, não? Era como se fosse. Não dá pra criar esse título ali de relação, porque existe uma mistura de amizade com essa questão de cuidar ali do serviço. Para trazer para o contexto, Gideon conhece Marcos Antônio enquanto os 2 estão presos na Papuda. Ele já foi de lá, tanto Marcos Antônio quanto... Ele foi preso a primeira vez em 1995 por furto e de lá foi aumentando. Tanto que chegou a receptação, adulteração de veículo, mas nada nessa questão contra a vida. E aí eles têm essa relação fora da Papuda, mantêm essa amizade e continuam morando, passam a morar nessa chácara
lá em que eles conviviam. A família numa casa e eles em outro cômodo, separado, não era na mesma casa em si. Mas tinha convivência. Eles viviam juntos? Em casas separadas na mesma mesmo chácara. lote, mesmo digamos lote, assim. Então, assim, todos se conheciam. Na mesma chácara. E eles Certo. são atores, porque eles se passam por vítimas, o Gideon Sim. e o Horácio, porque eles simulam um assalto. Eles contratam e aí surge o nome do Carloman, que seria um integrante ali do PCC, uma das maiores facções criminosas do país. Inclusive, ele foi expulso do PCC, o delegado falou que ele chegou a ser expulso do PCC. De boa, né? Porque geralmente eles matam, né? É, Não, ele foi expulso porque ele não conseguiu cumprir Ah, com o sim. padrão de crimes. porque você sabe, né, na facção criminosa mata criança, não tem... sim. E E aí... na verdade, Até eles têm regras, a né? expulsão dele foi nem por essa questão de crimes, era porque ele não conseguia cumprir as coisas que a facção determinava. Então, ó, você vai ter que cometer esse tipo de crime. Ele não cometia. Entendi. E aí ele foi expulso por desobediência. Então, assim, tanto que o delegado Não cumpriu a descartava... meta, né? Não bateu a meta. Não Tanto bateu que o delegado objetivo. descartava o envolvimento do PCC no crime por conta dessa relação. Ele foi criança. expulso por ele não ter cumprido. Ah, tá. E Então ele já pela tinha sido forma- expulso. Não Já. é que é Não, agora. não, Ah, tá. não. E pela forma como o crime foi. Porque, igual a Jéssica falou, o PCC, apesar de ser uma organização criminosa, tem as leis deles. Que, por exemplo, não entra essa questão de matar criança, esses outros estupro. detalhes, estupro. Então, eles têm as leis e o próprio tribunal. Então, para o delegado, apesar dele ter essa investigação lá atrás, em 2016, por envolvimento, descobriu-se que ele tinha sido expulso. A gente fez a cronologia de como a gente descobriu a história. Acho que Isso. vale agora a gente fazer a cronologia de como de a como história realmente aconteceu o crime, aconteceu. que é no dia 28 de dezembro, que aí entra o Carloman, que a gente explicou sobre ele agora, e uma adolescente de 17 anos, que eles são contratados para simularem um assalto. Eles chegam lá, falam, ó, anunciam o assalto e o Gideon na chácara. chácara. E dentro da chácara estão o Marcos Antônio, a Renata e a Gabriela, 3 pessoas da mesma família. E aí eles deitam, o Gideon e o Horácio, colocam a mão pra trás, simulam que eles são vítimas ali também. E em um determinado momento, o Marcos Antônio, a gente não sabe se ele reage ou se ele tem ali alguma reação, que é o Carloman que dá um tiro atira. na nuca. Só do que no Marco Antônio. depoimento- Ah, ele morreu com um tiro na nuca. No primeiro momento da execução desse, Sabe. desse crime, tem esse disparo. Só que a polícia acredita que ele não morreu lá na hora. Mas pra gente Mas foi na explicar, nuca. Foi na nuca. Foi na nuca o tiro. O Gedeon, o Carloman no depoimento, ele fala o seguinte, que ele não estava com o dedo no gatilho e que uma falha fez com que a arma disparasse. A polícia não acredita nisso. Lógico. Ele chega na propriedade acompanhado desse menor, tem a entrada franqueada pelo Gedeon e do lado de fora ali está o Marco Antônio. Nesse primeiro momento eles abordam o Marco Antônio. Quem aborda? O Carloman e esse adolescente de 17 anos. E já tem esse primeiro problema ali na execução do plano, que até então não era matar o Marco Antônio ali. Tem esse disparo. Com o disparo, Cláudia e a Gabriela, Não, Renata e Renata e Gabriela estão na casa, saem para ver o que aconteceu. Elas são rendidas nesse momento. E aí tem todo aquele paranauê de algemar, de vendar. E aí o Carloman pergunta, cadê o caseiro? Cadê o Horácio? Isso é o que ele conta no depoimento. Aí eles explicam aonde o Horácio tá, que seria um cômodo do lado. E aí ele simula com o Horácio que tá fazendo a mesma coisa. Chega lá, grita com ele, manda deitar no chão, finge que vai algemar. teatrinho. Todo Um teatro. E venda essas vítimas. Renata e Gabriela são colocadas no carro. O Marco Antônio é enrolado num lençol, num tapete, numa lona e colocado no banco de trás do carro. E todos os 3 são levados para o cativeiro. Não se sabe, o perito não confirmou pra mim, se o Marco Antônio ele morre por conta do tiro ou se ele ainda estava vivo quando ele foi esquartejado. Não se tem essa Não tem informação. esse Porque ele detalhe. E nem vai ter, será? Vai ter. Vai ter, Tem um vai laudo ter. Tem como que saber, apresenta. né? Inclusive, o perito como me saber. disse hoje que eles já têm um laudo, já tem essa informação. Eles tiveram ela lá no dia a olho nu, mas precisam de elementos técnicos para poder formular esse laudo. Que é como se fosse uma tese que eles têm. E como não tem esse Porque- resultado ainda, eles não passam pra gente. Certo. Vão procurar terminações ali nervosas, né, digamos assim, mas, por exemplo, morte cerebral O não é corpo considerado isso. Sim, dá uma enrijecida, Isso, né? isso. Muda alguma coisa no corpo, né? E o Marcos Antônio, ele é enterrado nesse dia. No dia 4 de janeiro, que entram na história ali, que entram nesse crime, a Cláudia e a Ana Beatriz, a filha dela. Porque assim como eles fizeram ali na chácara do Itapuã com a família do Marcos Antônio, eles também fazem com a Cláudia, simulam esse teatro, simula esse assalto. E essa relação
Cláudia era muito boa com o Marcos Antônio. Por quê? Ali eles já estão na posse dos celulares ali de todo mundo. Já começam aquela simulação toda. Pegam o telefone de todo mundo, porque todo mundo questionou ali, eu tava lendo nos comentários das reportagens. Gente, mas ninguém deu falta dessa família. Como é que a família não percebeu? Assim, eles pegaram os telefones e falaram, mandou mensagem pra namorada Gabriela, outro pessoal mandou pra família. Minha família vai dar conta de mim daqui uma semana. Porque assim, a gente foi viajar, a gente foi resolver problema, não sei o quê. E eu vendo no depoimento do Carloman, ele fala, inclusive, que eles chegaram a utilizar um aplicativo de voz para mandar áudio. Então eles tinham a fórmula, eu não sei como se é o mesmo, mas, por exemplo, você fazer isso com o rosto, é aquele deepfake, eu acho, que você consegue mudar o rosto para falar o que for. Eles teriam, inclusive, utilizado um aplicativo desse. O Carloman fala que eles, no caso Horácio e Gideon, tinham acesso a esses aparelhos e que eles muniam essas famílias de informações, tanto que quando a irmã da Renata registra o boletim de ocorrência, a informação do último paradeiro deles é que eles estão numa vaquejada, a mãe, filha, o pai e o Tiago estão nessa vaquejada. Só que eles nunca estiveram nessa vaquejada. Nunca estiveram, Aí, no dia 4 de janeiro, eles também vão, eles pegam o telefone do Marcos Antônio e mandam uma mensagem para a Cláudia, se passando pelo Marcos Antônio, dizendo, não vou poder te ajudar na mudança, porque ela tinha vendido uma casa no valor de R$200 mil e estava fazendo a mudança para outra casa. E aí, eles pegam o telefone do Marcos Antônio e se passando por ele, não vou conseguir te ajudar, mas o Gideon e o Horácio vão te ajudar nessa mudança. De fato, o Gideon e o Horácio aparecem ali, só que aparece também o Carloman, e aí anuncia esse assalto, do Eles mesmo jeito. O mesmo teatro, da mesma forma. O mesmo modus operandi. Inclusive, usam ali a todo momento ameaçando o Horácio para que ele dirigisse o carro, para que ele seguisse para o cativeiro sem levantar nenhuma desconfiança das duas ali de que eles estariam envolvidos. Tanto que quando o Carloman chega na casa para abordar ali a Cláudia, para abordar a Cláudia, eles não estão lá dentro, o Horácio e o Gideon. Ele fica escondido lá dentro, a Cláudia entra primeiro. E aí ele fala para ela que tá fugindo da polícia, que não quer fazer nenhum mal para ela. Ele não usa a versão do assalto, mas contém ela ali. E tanto que quando o Horácio entra, a Cláudia fica mandando ele obedecer o Carloman. Ele não vai fazer nada com a gente, ele só quer sair daqui. Ele só quer sair daqui, ele tá fugindo da polícia. Não precisa ficar preocupado se obedece ele. Ela mandando o Horácio obedecer o Carloman, tanto que ela achava que eles só iam sair ali e o Carloman fugiria. E aí o Carloman faz essa técnica, tanto que no meio do caminho, ele fala para ela que vai ter que descer do carro e um comparsa dele vai entrar. E já cai a história do assalto, mas o Carloman tenta sair de cena e continua ameaçando o Horácio. Só que aí nesse momento, a Cláudia é levada pro cativeiro, a filha dela ainda não. A filha dela não estava em casa. Mas aí quando a filha dela chega na casa, procura a mãe, não encontra a Cláudia, ela também é levada pro cativeiro. Novo, faz a mesma história de assalto. Lembrando que a gente está no dia 4 de janeiro. Só no dia 12 de janeiro que entra a Elisamar. O Tiago, nesse momento, ele ainda tá vivo, porque ele morava com a Elisamar. E aí, eles pegam o telefone. Teve aquela história do bilhete, mas aquela história do bilhete, eles estavam meio que treinando ali. Isso, uma minuta. Chefe, que o Marcos Antônio usava muito esse termo. Chefe, chamava as pessoas de chefe. Vem pra chácara, traz a Lisa, que é a Elisamar, e as crianças também. Quando vocês chegarem, eu conto o que eu preciso falar com vocês. Era um bilhete que estava lá dentro do cativeiro. E eles decidem atrair o Tiago para essa situação, segundo o Carloman, porque ele começa a questionar. Ele não começa a concordar com aquela história de que tem algo errado. Cadê com vocês? O pai, desde o dia 28, começa a levantar um barulho ali. Desaparecidos. Então, segundo o Carloman, o Gedeon e o Horácio dizem que eles precisam dar um jeito no Tiago, porque senão vai atrapalhar todo o resto. Toda a história. Sim. E como na sequência, se o Tiago some, a Elisamar começaria também a chamar a atenção para o desaparecimento do marido, eles decidem sumir com ela também. Isso é o que o Carloman fala. Isso. E aí, a forma é justamente essa. Atrai o Tiago com um bilhete, e quando o Tiago vai para lá, o Tiago mesmo avisa a Elisamar que está indo para lá e combina dela ir para lá de carro. Tanto que ele vai de ônibus, o Gideon e o Horácio, um dos dois, recebem ele no ponto e de carro leva para dentro da chácara, que é uma distância considerável da entrada do condomínio até lá na chácara. Só que aí o Tiago, ele é rendido. Assim que ele entra na chácara. Ele é rendido e levado pro cativeiro. A Elisamar chega, não encontra o marido e é rendida. Lembrando que a Elisamar está com os 3 filhos pequenos. E aí, nesse momento, os 4 são mortos, asfixiados. Tem no depoimento, não sei se foi confirmado, que as crianças viram a Elisamar
sendo morta, amarram eles no sofá e aí asfixiam. Esse ponto que a gente está falando, cada um dá uma versão da história. Sim. Essa é uma questão que a polícia ainda tenta esclarecer a real forma da Quem morte, fez porque o quê? um depoimento fala que ela foi morta lá dentro da chácara ainda, que foi nessa questão do sofá que a Jéssica falou. O Carloman, por exemplo, ele fala que não, que eles disseram para ela que o problema era com o marido, com o pai do marido dela, que eles precisaram pegar ele também, mas que liberariam ela para ela não registrar nada na polícia, que ia ficar tudo bem, e eles entram com ela no carro para essa estrada. E segundo o Carlomano, que eles chegam nesse ponto onde o carro foi incendiado, ele para o carro, ele desce do carro, ele vai para o carro de trás, e aí o Gideon, que estava no carro de trás, passa para o da frente, e junto o Horácio e o Gideon, sozinhos, sem a participação dele, ele só levou o carro para lá, matariam tanto a Elisa e as 3 crianças. Mas são várias versões. O que a gente sabe, até pelo trabalho da perícia, é que eles não morreram por conta do fogo. Porque não encontraram fuligem ali nos corpos, nos pulmões, enfim. Isso, eles morreram realmente asfixiados. Isso foi no dia 12 de janeiro. Aquela madrugada. Na madrugada, isso. E aí a polícia vai montando o quebra-cabeça por conta também da tecnologia. As câmeras de segurança ajudaram muito. Tem câmeras do dia 14 ou do dia 13, foi do dia 14, que saem 2 veículos ali do cativeiro, ficam 4 horas fora, é o tempo perfeito para você ir para a região de Unai, e só um carro retorna. Esse carro que não retorna é o carro do Marcos Antônio, que foi encontrado carbonizado com a Gabriela e com a Renata dentro. Então, elas são mortas primeiro. Inclusive, o Horácio, que cuidava desse cativeiro, ele disse que dava comida pro pessoal no cativeiro, ajudava a ir no banheiro. Ele disse que nesse momento, lembrando que nesse momento elas ainda não sabem que o Gideon e que o Horácio são os mandantes. Elas ainda acham que quem está cometendo tudo aquilo ali é o Carloman. Detalhe, o adolescente ele fugiu. Detalhe que a gente esqueceu, no dia 28 de dezembro. Se ele tivesse procurado a polícia, ele teria salvado a vida de pelo menos 9 pessoas, assim, isso que Porque até então, martela na minha cabeça, sabe? só o Marco Antônio tinha desaparecido. Só ele tinha sido morto. Qual que é um detalhe que tem no depoimento do Carloman, que é o seguinte, eles chegam com o Tô corpo... tentando entender aqui, cara. Não, até porque você amarra as coisa, pessoas, são pelo menos 17 pessoas envolvidas, há muita vítimas, gente. suspeitos, Eu já polícia. não erro mais nome de ninguém depois desse caso. Não, eu passei 3 dias sem falar, tô trocando todo mundo aqui. E, igual voltando lá, no dia 28, teve a participação desse adolescente e do Carloman para render. Eles levam o Marcos Antônio lá pro cativeiro. Segundo o Carloman, o Marcos Antônio ainda tem alguns barulhos corporais, dificuldade para respirar, alguns grunhidos, digamos assim, lá na cozinha. E Gideon e Horácio esquartejam o corpo. Segundo o Carloman, ele ainda respirava com dificuldade. A perícia vai confirmar se ele estava morto ou não ali. O adolescente está ali acompanhando tudo. Vê quando passam alguns membros, porque ele passou, infelizmente, com o corpo separado. E adolescente tem informação se ele já tinha passado? Tem Vários, passagem. já é um velho conhecido da polícia. Só que aí, depois dele ver essa cena, ele sai, Pula compra o muro. pizza, cocaína, volta, passa a noite ali se drogando, e pela manhã, segundo o Carloman, ainda no meio da lombra lá da situação, o menor começa a ver coisas. Fica louco, pula o muro e vai embora. O que Gideon manda? Fala que vai matar o adolescente. E o Carloman fala que não. Ele trouxe o adolescente para a situação, eles vão resolver. Gideon ainda tem outro detalhe. Parece que a Carloman embolsou 3 mil do adolescente aí. Porque o Gideon fala no 5 depoimento mil. que pagou 5 mil, que ele entregou para o Carloman passar 5 Aí mil ele para o só recebeu adolescente. 2. O adolescente fala que recebeu 2 e no depoimento o Carloman fala que pagou 2,5. Tem Então esse nem detalhe. na questão dos valores eles conseguem se entender. E aí, nesse detalhe de que a Renata, a Gabriela, a Cláudia, a Ana Beatriz e o Thiago ainda não sabem, que é o Gideon e o Horácio, que são os cabeças. Eles, então, o Fabrício conta no depoimento que eles falaram assim, ó, agora vai ser o momento que a gente vai liberar vocês, Renata e Gabriela. Então, elas se abraçam, comemoram, choram juntas, agradecem, rezam. Entra todo mundo no carro, eles dirigem até a região de Unai, matam as duas, provavelmente asfixiadas, e colocam fogo no veículo. Quando volta, e aí o Fabrício descobre que as duas foram mortas, eles acabam discutindo, pô, esse não era o planejado, e acaba soltando o nome do Gideon e do Horácio ali no cativeiro. Aí é nesse momento que o Thiago, a Cláudia e a Ana Beatriz começam a entender quem está por trás desse crime. Mas então, ali também já é a sentença de morte. ali já é a sentença de morte dos 3, porque no dia seguinte eles são vendados e levados para
para essa cisterna, essa fossa que ficava pertinho ali do cativeiro, 5 quilômetros de distância. Então, ali eles são mortos esfaqueados e são jogados ali naquela cisterna. Eles morreram porque eles ficaram sabendo do envolvimento do... Eu acredito que todo mundo iria morrer, porque eles não queriam parentes ali pra ficar com a casa, pra lutar pela casa. Que tem a história que eles querem eliminar todo mundo pra não ter herança, né? E eu ainda fiquei sabendo que a mãe do Marcos Antônio só não morreu porque ela tava viajando. Porque irmão também. E o irmão também, porque eles chegaram ali a serem atraídos, receberam mensagens, só que eles estavam viajando. Os receberam mensagens pra ir pra lá, os dois também seriam. Cara, que loucura. Então foi realmente assim, a maior chacina da história do Distrito Federal. Acabaram com a família inteira. Por conta dessa chácara de 2 milhões de reais. Tem mais detalhes. Que nem é do Marcos Antônio, não tá no nome dele. Pois é. E assim, eles não pensaram nisso, né? Eles não foram atrás. Eles bolaram um plano todo. É porque existe desde outubro, né, que eles estão bolando isso. No passado, o proprietário dessa chácara entrou com uma ação contra o Marcos Antônio. Na verdade, a proprietária. Só que ela acabou desistindo dessa ação. E aí, como a polícia acredita que eles não têm um conhecimento amplo dessa forma, eles podem ter acreditado que, então, se ela não ganhou, não teve mais nada, o Marco Antônio agora é dono. E se eles convivem lá dentro, não tem mais ninguém. Um outro detalhe. No depoimento do Carloman, ele fala que já tinha uma pessoa para resolver a documentação e para comprar a chácara. A polícia agora, a investigação não acabou. A polícia agora precisa descobrir também quem seria esse comprador também. Porque se essa pessoa já existia, quem faria a documentação, como é que faria? O Marco Antônio não iria até o cartório, supondo que ele não morresse nesse primeiro momento. Ele iria lá até o cartório ameaçado fazer essa transferência ou a pessoa faria esse documento na surdina? Esse é um dos questionamentos que o advogado de defesa da família faz. Quem seria essa pessoa? Se ele está por dentro, se ele sabia da situação, ele também, pelo menos, faz parte da associação criminosa. Será que, tipo, o plano era... Tipo, o Marco Antônio morreu, aí deu tudo errado, aí eles começaram a tentar improvisar no plano e começou a matar todo mundo achando que ia resolver. Eu acho que eles já tinham na mente de matar todo mundo, assim. No depoimento, não justifica um cativeiro. Tudo começou de errado ali também no momento em que o Marco Antônio morre. Não adianta só matar o cara, tem que ter alguém pra transferir, pra pegar o dinheiro. O Carloman fala que já tinha isso. Que o Gedeon diz que já tinha toda essa parte. Tanto que quando ele é atraído pro crime, ele vem com a promessa dos 500 mil. A chácara vai ser vendida, 2 milhões, divide entre eles. Então, eles teriam ali 500 mil para cada. Só que essa mesma situação dos documentos, tanto que no início do depoimento do Carloman, ele começa falando que o que ele tinha de informação é que não era para matar ninguém. Que eles iriam pegar assinaturas. Que eles sequestrariam as pessoas para pegar assinaturas para conseguir fazer essa transferência. Não acredito nessa tese Só de jeito nenhum. Depois ele acaba contando que pelo menos o Marco Antônio seria morto. Por conta de um outro problema no passado que existia entre ele, Gedeon e Horácio. Mas ele foi o primeiro a ser morto, né? Só que morto fora de hora. Não era para ele ter sido morto ali naquele momento, pensando, de acordo com o plano deles. Que aí cagou o plano todos deles e, sei lá, eu acho que eles... Só que assim, né? Como é que você mata 10 pessoas da mesma família? Acho que não vai dar nada, que ninguém vai sentir falta, né? Eles são muito malucos, são realmente pessoas ruins, porque... A própria energia ali dos dois. Quando o Gideon já chega, então, ele já olha a mão queimada e fala, cara... Será que não foi uma bola de neve que matou o Marco Antônio e falou, puta, e agora? O que a gente vai fazer? Não era pra ter matado ele. Aí, vamos improvisar. Não sei. Eu tenho pra mim que o plano sempre foi matar todo mundo pra não deixar realmente ali chance de outras pessoas terem posse dessa terra, né? Então eu acho que realmente eles quiseram matar todo mundo. Sempre eu acredito foi. Que além da terra ainda deve ter algo por trás que vai virar à tona. É isso, a gente tem alguns detalhes, algumas brechas. A gente acredita. Isso. O advogado que foi contratado pela família da Elisamar tem algumas informações de brigas ali entre eles, de contratações, enfim. Isso ainda a polícia precisa investigar. E também a gente conheceu, né? Foram 4 institutos da Polícia Técnica, da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que atuaram brilhantemente, assim, nesse caso. A gente visitou uma das partes ali, o que sobrou ali do Marcos Antônio, que eles conseguiram ter acesso, foi o dedo. Sobrou um dedo dele, então eles tinham que ter essa impressão digital. O trabalho da polícia é tão legal. A digital. Tem como mostrar pra tela aqui? Põe aí, que a gente vai tentar pegar naquela aqui. Dele, naquela ali? Isso. Essa aqui, deixa eu dar um zoom. O Marcos Antônio foi enterrado no dia 28 de dezembro, certo? Quando a polícia encontra, esse era o digital dele.
não dá pra ver nada, Só fazer né? uma ressalva aqui, olha só Mas que perfeição detalhe. essa câmera, hein? Perfeição, essa Caramba, hein? câmera tá de parabéns, hein? E Parabéns. detalhe, mesmo essa impressão digital desse jeito aí, com Isso. 1h30, a Ele Polícia Civil conseguiu identificou. fazer o confronto ali da impressão digital e identificar Tá que vendo? Tá toda pertencia ao borrada Marco aí, Toda Antônio. né? borrada. E aí, com o produto que eles possuem, olha só a impressão digital. Já dá uma melhorada. Não, perfeita a impressão digital, olha aqui. Você já Dá consegue um ver zoom todos os aqui. elementos. Olha só, Ah, digital todos certinho. os elementos, exatamente. E o Instituto de Identificação, o trabalho foi tão fundamental para a investigação, Parabéns porque aí pra o equipe Carloman, ele estava envolvido em toda a situação, mas até a perícia no cativeiro, ele não estava no radar dos suspeitos. Ele foi descoberto por conta das impressões digitais na casa e no veículo. Então, até então, ninguém nem sabia que o Carloman estava envolvido. É, Foi justamente por conta Interessante. desse trabalho do Instituto de Identificação Que legal. que eles chegaram até o Marco Antônio, até o Carloman. No Marco Antônio, o Instituto de Identificação, para ser mais exato, lá no IPDNA, eles tinham que confirmar que todas as partes pertenciam ao mesmo corpo. Porque o que é uma possibilidade que eles sempre trabalham quando encontram corpos esquartejados? De checar se todos os membros são da mesma pessoa, para não ter, por exemplo, ali uma falsa comunicação de morte. Você vive muito bem sem uma mão. Então você não pode confirmar, fazer um atestado de óbito só pela impressão digital. Tem casos em que os criminosos misturam os corpos, ou até mesmo para tentar fugir da polícia, corta um dedo, uma mão e joga lá no meio. Então todas essas partes, elas precisaram ser confrontadas ali o material genético para confirmar que todos eram do Marco Antônio. e depois confirmar que é os 8 pedaços, né, que foram encontrados, de quem era, quer dizer, que é da mesma pessoa e depois confirmar. Um trabalho bem As outras- minucioso mesmo. Não, e além de Minucioso. servir para ajudar a identificar essa questão do Marco Antônio, ajudou também a tirar as dúvidas da Gabriela e também da Renata, porque o material genético do Marcos Foi serviu para encaminhado. confirmar lá em Minas Gerais que o corpo de mulher jovem era da Gabriela, com o DNA da Gabriela, confirmou que o outro corpo era da mãe dela. A Renata. Caramba. E assim, a Polícia Civil do Distrito Federal, horas, questão de horas, eles confirmavam. Demorou muito a polícia de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para confirmar. E só conseguiram confirmar por conta do DNA do Marcos Antônio, que foi o que saiu aqui da Polícia Civil, Cara, aqui do é Distrito um trabalho Federal. incrível, né? A gente acha que Delegado, a polícia aqui de... Ah, a polícia do Brasil não faz nada, é despreparada, mas, pô, você vê... Sabe CSI? Aham. É idêntico ao CSI, Eu vou idêntico. tentar achar uma imagem aqui. Idêntico. Outro... A questão do luminol, eles também Sim. colocaram ali, que luminol, pra quem não sabe, é um pozinho, é um líquido, na verdade, que eles jogam. Então, assim, se um bandido teve sangue, o criminoso tentou, lavou esse sangue com todo o produto de higiene ali, de limpeza que existe. Se você joga o luminol, vai ter sangue, os pontinhos azuis ficam ali, mostrando Foca que aí, tem Gabriel. sangue. Esse aí é o impressão digital, né? Isso. É um vídeo, Isso né? aqui é só um exemplo que a gente tem lá de, por exemplo, como o Carloman foi identificado. Essa daqui é a imagem sem o filtro, como que a gente enxergaria. E quando eles jogam esse filtro, olha Já lá a acusa sacola, a gente algumas consegue enxergar coisinhas, um monte Isso, e as de impressões do digitais. Aqui a Carloman gente estavam tem- no cativeiro e no carro. Então, por conta disso, já coloca a pessoa no local do crime. Assim, é um trabalho muito minucioso, a gente consegue ver ali, ó. Caramba. E assim, a história eu acho que não acaba por aí. Tem muita coisa ainda pra ser destrinchada. A É, própria isso que eu queria saber, família porque da Elisa Mar tá recebendo, meio né, que ameaça. que encerraram, porque já descobriram o que aconteceu com os corpos, né? Já identificaram os Sim, assassinos. todo mundo. Mas a história não acaba por aí, Não, né? o Tem muitas delegado coisas. fez uma analogia que eu gosto até de repetir. Ele disse que esse caso, em tanto tempo de carreira, foi o único que ele parece que ele tá chegando numa casa gigante, toda apagada, toda escura, com vários cômodos. E toda vez que ele abre o cômodo e acende uma luz, um corpo aparece, uma pessoa aparece, uma vítima, um suspeito aparece. Então, eles vão trabalhando com todas as possibilidades, assim. Então, ele disse que realmente foi o pior caso do Distrito Federal. Eu acredito que sim. Achava que Lázaro teria sido uma das coberturas mais cansativas e cuidadosas que a gente teve que ter, porque afinal, assim, todo mundo dá notícia, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia com internet, publica, mas o nosso trabalho a gente apura tudo, liga pro delegado e confirma, e fala com família, e tendo respeito a todo momento, né? Que a gente tá lidando com pessoas que perderam a família inteira. Até a forma como contar, igual aqui a gente deu muito mais detalhes Do do que a que gente pode dar na TV Isso. aberta. Eu nunca posso dizer na televisão que
só tinha um dedo ali do Marcos Antônio. Vocês têm que ser cuidadosos. Sim. Porque aquela mesma informação que a gente está dizendo ali, não que aqui não possa chegar, mas aqui é uma questão que a pessoa vai atrás. Sim. Ali a televisão não, a gente está entrando na casa das pessoas com informações e até mesmo na casa dos parentes dessas pessoas. E os parentes estavam sabendo das atualizações por conta da gente, por conta da televisão. Eles ficavam ligados ali, mandando mensagem, estava todo momento em contato Às com os vezes a gente parentes. no ar e recebendo mensagem. Então, tem que ter realmente muito cuidado nessa história. E realmente foi um caso muito chocante. Fica aí realmente, assim, a lição para quem está acompanhando a gente. Não fale... Eu sempre falo isso, não fale da sua vida para as pessoas. Você vai vender seu carro? Fica calado. Você vai vender sua casa? Fica calado, porque rolou uma história de uma treta ali, de que o Marcos Antônio já queria vender aquela chácara, eles descobriram, ficaram bravos com ele, foram questionar, você vai vender a chácara? E ele falou, não, vou, mas eu não preciso preciso da autorização de vocês são meus funcionários também. E foi aí que veio esse que era uma coisa ódio. que eu ia perguntar. A motivação desse crime todo, às vezes, que eu ia perguntar, foi por causa disso? Porque, tipo, o cara ia vender a chácara e os caras acharam ruim, que falaram, pô, a gente vai vender a nossa casa, né? Eu acho que pode ter também ali Falar, já que vai vender por 2 milhões, então isso. Vamos pegar a grana desse cara. Então, assim, é um ponto que ainda vai ser esclarecido, que a gente tem, igual hoje, foi concluído justamente a etapa ali do Ministério Público, já foi o inquérito policial, tem um prazo muito curto, vale destacar, que desde a primeira prisão ele tem 10 dias para conseguir montar todas as peças, contar todo o caso, para que o pedido de prisão não seja revogado. E, na sequência, o Ministério Público tem um prazo mais curto ainda, de 5 dias, a partir do recebimento dessa denúncia, que terminou hoje, e agora foi oferecida à Justiça essa denúncia. Eles podem se tornar réus caso a Justiça aceite. E são tantos crimes que, se a gente for somar a pena... 385 anos. Já tem a pena já? São vários, assim, porque vai depender ali de cada pessoa. Aí, da avaliação de cada ponto. Mas, por exemplo, teve ocultação de cadáver, tem a pena. Então, você vai multiplicar por 10, porque são 10 pessoas. 10 pessoas que tiveram ali o corpo destruído. Então, se for somar, cada um ficaria aí pelo menos 385 anos na cadeia. Que não fica, né? Que, infelizmente, Mas vão pegar vão apodrecer na cadeia, pelo menos. Vamos torcer, né? Vamos torcer que sim. São pessoas, alguns... Mas o Carlomã tem 26 anos. O Carlomã é muito novo. Carlomã ainda... E o adolescente foi apreendido, né? Porque a polícia, o flagrante já tinha passado. E no caso do adolescente é pior ainda, porque a pena máxima é de 3 anos. Não tinha a história de um menino que ajudou a fazer a mudança também? Ele tinha dito isso, mas foi um caô. Ele mentiu ele tentou minimizar. Realmente, ele ajudou na mudança, ele só não contou depois que ele ajudou a levar as pessoas pra lá. E que ele simulou um assalto, né? E aí, ele foi ali detido, contou pra polícia, apreendido, contou pra polícia, mas teve que ser liberado, porque o flagrante já tinha passado. Mas aí, novamente, ele conseguiu ser apreendido. Cara... Deu pra elucidar muita coisa. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem muita dúvida. Tem muita dúvida ainda, mas assim, deu pra dar um norte muito bom, assim, que eu consegui entender agora. Que bom. Se eu conseguir entender, eu acho que a galera vai conseguir entender. Também tenham espero que vocês tenham... Porque realmente é um caso muito complicado, é um vai e volta, vai e volta. A gente acha que os primeiros corpos foram os carbonizados, mas quando vai ver, teve o do Marco Antônio antes. Então é uma história bem complicada, assim. Bem macabra. Meio, como é que é aquele seriado... Bem CSI. CSI. Não, mas eu ia falar o outro, aquele que é meio confuso de... Enfim. Tão confuso que eu lembro. Mas, pô, obrigado então. A gente tá terminando aqui o podcast. Muito bom ter recebido vocês, ter falado desse caso aqui. Acho que foi um podcast bem legal, que a gente fez meio diferente aqui. Obrigado por ter topado. Fica o convite para vocês voltarem depois para falar de vocês mesmo. Né? A Jéssica já tá te escrevendo isso já há um tempinho, né, Jéssica? Mas vamos fazer sim. Vamos lá. Michael também. E muito obrigado, gente. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa, deixar as redes sociais? Queria agradecer pela oportunidade, lembrando, né? Todo dia ao vivo, fazer aquilo, né? Não seja SBT, não. Todo dia ao vivo, 11h40, 11h50. A gente começa um pouquinho mais cedo, às 11h40. Record TV Brasília. Dá pra começar no SBT aqui às 11h40. Mas aí 10 minutinhos depois vocês sintonizam aí na Record. Mas obrigada, parabéns pelo trabalho. Tá lindo o podcast. E espero que o pessoal tenha curtido. Deixem os comentários, né? Deixem suas redes sociais também. @GNascimento. Segue aí, gente. Coloco todos os bastidores quando eu tenho tempo, porque essa
essa cobertura foi impossível. Todo mundo atualiza. Não tem como, gente. A gente nem dormia. Era muito complicado. A gente saía do caso, mas o caso não saía da gente. Saía da a gente gente. continuava tentando se atualizar. E eu imagino que vocês estão também meio que pesado, né? Uma coisa... Vocês têm que dar uma desupilada Férias. disso. Chama-se férias. Precisa. Férias, né? Viu, gente? Férias. Deixa suas redes sociais também. Olha, quem quiser seguir também, Maicon Leão TV, Maicon com Y, assim como a Jéssica fez o merchanzinho dela, a gente entra no ar no local aqui para Brasília a partir das 11h39, mas está ao vivo a manhã inteira no Primeiro Impacto também, desde as 6 horas da manhã, dá para assistir a gente na tela do SBT. Obrigado pelo convite, adorei fazer parte. A gente, claro, o assunto não é tão favorável assim, Sim. mas foi muito bom Foi legal, a compartilhar gente tá com testando vocês. esse formato aqui, eu achei bem legal, bem interessante. Falar de crimes, assim, também é uma coisa bem... É ruim, mas é bom, né, assim, pra gente Tem público, entender. tem quem gosta pra de- gente É, entender. O entender pessoal a dinâmica. criticou muito o documentário da Boate Kiss, mas todo mundo consome ali quando tem psicopata, aqueles do americano, Dahmer. Jeffrey Dahmer, todo mundo... Eu consumo muito Eu também. esse tipo Eu ia de falar material. daquele série que tem na Prime, também, Crimes Reais, que fala todos os Sim. crimes. Eu durmo assistindo aquilo. Eu vou assistindo até dormir. Bem tranquilo. Complicado. Mas A terapia tá em dia. Se quiser chamar a gente pra falar de outros crimes, a gente tá aí. Vamos marcar mais vezes aí pra gente conversar, que eu gostei muito. Então, Fechado. galera, é isso. Obrigado. Segue a gente lá, Deu Bom Brasília. Segue no Instagram, no YouTube. Comenta, curta, compartilha. Faz o pixzinho também. Se quiser ser nosso patrocinador também, a gente tá precisando, tá? Entre em contato aí com a gente, deubombrasilia@gmail.com. E é isso. Muito obrigado a vocês. Pãozinho de queijo. Agradecer a minha mãe que fez o pão de queijo hoje. Delícia! Como é que é o nome da sua mãe? Leila. Leila! Obrigado, viu? Amei, amei. E é isso, galera. Deu bom demais. Obrigado.